nós queremos falar sobre o poder da semente. E o propósito disso não é, às vezes o pessoal, sobre a lei da semeadura, é algo forte, algo poderoso, mas com certeza alguns líderes, infelizmente, abusaram disso. E muitas pessoas foram feridas na área financeira dentro da igreja. Foram muitas vezes explorados, muitas vezes enganados. Infelizmente, nós sabemos que isso já aconteceu, acontece, mas nossa intenção é trazer um ensino sadio, algo mostrando na Bíblia, né? Não tem interesse nenhum. Vai estar aqui no canal, quer assistir o vídeo, não pedir oferta, nada, nada, nada. Nós não queremos sua oferta, não queremos nada. Nós queremos que você aprenda da palavra de Deus, que você cresça, que você desenvolva, que você tenha um ano abençoado. Essa é a vontade de Deus e essa é a minha vontade e esse é o propósito dessa mensagem, que você tenha um ano abençoado. E eu vou falar dessa lei, que é uma lei bíblica, é uma lei que está na palavra, que funciona você crendo ou você não crendo. É uma lei que funciona você crendo ou você não crendo. Mas não quero nada seu. Pode ficar desarmado, desarma o seu coração. Escuta essa mensagem. E quem for entrando depois, ou quem assistir, a Escola de Profeta, 100 pessoas assistiram o vídeo, teve 30 likes. Então, se tem 100 pessoas assistindo, tem que ter 100 likes. Todo vídeo que você gosta do YouTube, você tem que curtir, porque você ajuda aquela mensagem, aquele vídeo, a alcançar mais pessoas. Se ajudou você, abençoou você de alguma forma, então você curta o vídeo, que aí leva essa mensagem para mais pessoas. Eu faço isso, todo vídeo que eu gosto, eu curto, e se for bem impactante, eu compartilho com meus amigos, com pastores, com líderes, com irmãos, porque eu sei que vai ajudar eles. Então essa lei é a lei da semeadura. Tudo que um homem semear, está lá no livro de Gálatas, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então a Bíblia fala que tudo significa tudo. Em todas as áreas que você semear, você vai estar colhendo. Se você semeia o mal, você vai colher o mal. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Se você semeia o amor, vai colher o amor. Se você semeia a sua vida financeira, você vai colher na sua vida financeira. É uma lei espiritual. A lei funciona você crendo ou você não crendo. E o que a Bíblia fala é a verdade. A Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai ter uma colheita. E como nós temos declarado que é um ano de colheita, já quando deu 00:30 nesse ano, deu meia hora deste ano, né? Era 00:30. O pouco que eu tinha, uma pequena oferta, eu mandei para uma pessoa, para um homem de Deus, que é o meu mentor, que tem me abençoado, e eu mandei para ele, e tenho feito isso, que tem entrado, eu tenho semeado, porque eu sei que eu vou colher. É um ano de aceleração da colheita, porque você tem muita semente que às vezes já foi plantada há anos e você ainda não colheu ainda. Mas eu declaro que esse ano você vai colher, e o que você plantar nesse ano vai colher. Por quê? Porque vai ser uma aceleração da colheita. Eu vou falar de um sonho profético para você entender isso, que é aceleração. Eu sonhei um dia que eu fui numa casa de um casal que tinha na igreja, era até obreiro na igreja, e esse casal, nós entramos lá, eu entrei na casa e fui no fundo e tinha um quintal. Na verdade, no sonho tinha um quintal, né? Ele não tinha quintal que eu vi um quintal grande, e eu vi uma árvore que tinha frutos. Eu não lembro qual era o fruto, mas o fruto era desse tamanho. Ele crescia, ficava maduro, vários frutos, né? Ficava maduro e caía. Crescia, aí voltava, crescia, ficava maduro e caía. Ficava nesse processo, crescendo, ficando pequeno, caindo, e não parava, atrás do outro. E eu falava num sonho para esse casal: isto é a unção de prosperidade. Eu falei, isto é a unção de prosperidade.
E é isso que Deus vai fazer, aceleração. Aquilo era algo acelerado, o fruto pequeno crescia, que ficava madurinho, já começava outro, crescia, caía. Então era algo acelerado. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Você vai colher de uma forma acelerada. Se prepara, a colheita está chegando para você. Se prepara, a colheita está chegando para você. Se prepara, a colheita está chegando para você. Colheita sobrenatural, colheita de cura, colheita de salvação, de libertação. Salvação, você que está orando há anos pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Este ano você vai colher essa resposta de oração. A oração é a semente, a resposta é a colheita. Oração é a semente, a resposta é a colheita. Oração é a semente, a resposta é a colheita. Orações de anos, Deus está me falando aqui, orações que foi feito há anos. Vai colher neste ano, vai colher neste ano. Se prepara, você vai colher orações que já estão sendo depositadas no céu, orações que você fez 3 a 4 a 5 anos atrás, está vindo para a sua vida, e você vai colher neste ano de uma forma sobrenatural. Oh, xaralabacantaralabaxá. Receba essa palavra profética para você. Então tudo que o homem semeia, ele colhe. É uma lei espiritual. Não tem como falhar. E eu preparei no livro de Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou estar lendo aqui. Estou com a minha biblinha abençoada. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram, repreendendo, lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Isso é um rei. Antes de eu continuar, cortaram o polegar das mãos e dos pés desse rei, quando pegaram ele. E no versículo 7 diz, Juízes capítulo 1, versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com dedos e polegares das mãos e dos pés cortaram, apanhava migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. O que eu fiz, ele tinha 70 reis, que ele tinha cortado os polegares das mãos e dos pés, e ficava comendo como cachorro as migalhas que caíam no chão. E ele falou assim, assim como eu fiz, Deus me pagou. Ele poderia usar essa palavra, o que eu plantei, eu colhi. Juízes capítulo 1, versículo 6. O que eu plantei, eu colhi. Tudo que o homem semeia, tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como. E a Bíblia fala, vários versículos, não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de semear, de fazer o bem, que ao seu tempo vamos colher. Então não devemos cansar de plantar a nossa semente. E é interessante, lá numa cidade que eu fui fazer a obra lá, e ele, um homem, tinha uma voz bem grave, bem grossa, ele falou assim, pastor, o que eu plantei, eu colhi. Eu, como assim? Ele falou assim, ó, eu era adúltero, eu traía minha esposa, e um dia a minha esposa me traiu. Ele já estava no segundo casamento, por causa dessa traição, eles separaram. Mas a frase que ele usou foi essa, o que eu plantei o adultério, eu colhi o adultério da minha própria esposa. O que eu plantei, eu colhi. Tudo que o homem semeia, ele colhe. E a lei da semente, que a pessoa colhe sempre mais do que ela plantou. Eu já até falei isso, eu não lembro, mas eu já estive no Nordeste, eu participei de uma plantação, participei olhando, né? O povo lá era amigo, estava plantando lá, ele tinha aquelas maquininhas de plantar milho, e aí ele batia no solo e abria, e quando abria caía 3 caroços, caía 5 caroços, e no máximo 5 caroços em cada cova, ou era 3 ou era 5, e dali nascia um pé de milho. Esse pé de milho tem 2 ou 3 espigas. Cada espiga tem mais ou menos 450 sementes, 450 caroços. Então ele planta 3
e colhe se for só uma espiga, é ser 450, mas às vezes é 2, é 3, às vezes mais de 1000 sementes ele colhe de 3, porque é uma lei espiritual, você colhe muito mais do que você planta. A colheita vem dobrada, é uma forma de multiplicação. Sempre quando você semeia, vem uma colheita dobrada para a sua vida, vem uma colheita dobrada para você. Sempre quando você semeia, vem uma colheita dobrada para você. É uma lei, ela não falha, essa lei. Sempre vem uma colheita dobrada. Por isso que eu vi um homem muito próximo, e aí eu fui descobrir a vida dele. Ele abençoou tanta gente. E você vê pessoas que são ricas, que abençoam tanta gente. Eu estava vendo, acompanho um mentor, e ele estava falando, todo feliz porque Deus abençoou ele, prosperou ele. E ele, nesse ano, ele semeou 100 mil reais. Ele disse que no começo do ano, na semana passada, ele pegou 10 mil numa ONG, 10 mil em outra ONG, 10 mil numa igreja, 10 mil em outra coisa. Ele pegou 100 mil e repartiu em 10 mil para cada lugar e semeou em vários lugares. Por que ele fez isso? Porque Deus está abençoando e ele sabe que vai colher muito mais. Ele ajuda numa obra na África lá, ele semeia numa obra na África lá. Se você quer colher, meu irmão, tem que haver uma ousadia, um rompimento, você semear como nunca semeou antes. Às vezes está travada a sua colheita porque você parou de semear, porque de vez em entrar a fé no coração, você entrou a dúvida, porque toda semente não pode ser por obrigação, tem que ser um ato de fé. Eu estou semeando aqui e tem que ter expectativa. Assim, tem uns que falam que é contra a expectativa. Você está semeando, não pode ter a expectativa. Se fosse contra a expectativa, Paulo não falava num versículo, porque esse versículo cria em nós uma expectativa. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Paulo está me dando ânimo de eu ter uma expectativa. Se eu semear muito, eu vou colher muito. É uma lógica. Paulo criou uma expectativa, usado pelo Espírito Santo, que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Ele cria em mim uma expectativa. Se eu quero colher muito, eu preciso semear muito. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Estava agora há pouco na minha casa aqui, a minha avó de 100 anos e 4 meses, se eu não me engano. Ela fez aniversário de 100 anos em setembro. Mas quando ela é do Ceará, tem família no Ceará, no Maranhão, e lá no Nordeste a saúde é muito precária. Acho que agora melhorou um pouco, né? Mas no passado era mais precária ainda. Então vinha muita gente do Ceará, do Maranhão, nós netos mesmo, eu mesmo, precisando de fonoaudiólogo e precisando de outros médicos. Meu irmão teve problema na vista, ela levava todo mundo no médico, porque ela sabia ir para todo lado de São Paulo, pegava trem, ônibus, ela sabia ir. Então, queira ou não, ela estava semeando saúde, ela estava levando as pessoas para tratar da sua saúde. E eu creio que Deus deu alguns motivos, mas um dos motivos seja isso. Ela estava semeando saúde na vida dos irmãos, na vida da sua família, na vida de conhecidos. E hoje ela chega lá com 100 anos, com lúcida, com saúde. Você conhece quantas pessoas com 100 anos? Eu tenho esse privilégio, que é uma bênção, ter a minha avó, 100 anos, que é um exemplo para a minha vida. Tudo tem um princípio, meu irmão. Se você quiser romper, se você quer romper nesse ano de 2024, fala, eu vou ser um semeador. E o Deus estava meditando em algo. A Bíblia fala nesse texto mesmo que Paulo fala, quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Paulo fala assim, Deus dá semente àquele que semeia. Aí Deus falou no meu coração, Deus só dá semente para aquele que é semeador. Aquele que é semeador, Deus dá semente. Deus dá semente para aquele que é semeador. A semente para prosperar. Deus quer te prosperar de uma forma sobrenatural. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.